Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, amém. É um privilégio estar aqui essa manhã, é um privilégio. Muito obrigado, Cacá, pelo convite. Para mim ele é Cacá, não sei se para vocês é Anderson, se é Cacá. Para mim é Cacá, não tem jeito. E muito obrigado ao Papai do Céu, a Deus, por ter permitido eu estar aqui também, Não estaria aqui em hipótese alguma se Deus tivesse dito não. Só estou aqui porque Deus disse sim. Graças a Deus por isso. E graças a Deus por você estar aqui também. Você não veio aqui com as suas próprias pernas. Deus te trouxe aqui essa manhã, por algum motivo. E eu me sinto muito feliz e honrado e muito satisfeito com tudo que eu já ouvi aqui essa manhã, porque o sermão que eu havia preparado para vocês já foi cantado, já foi dito aqui, Deus é maravilhoso. O Espírito é o mesmo, então é o mesmo Espírito que toca o meu coração, toca o coração dos que cantam, dos que falam e da igreja que vem aqui. E se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Então abra o teu coração ao Senhor. Amém? Eu quero conversar com vocês essa manhã e trazer uma palavra. Eu vou ler 3 textos. Primeiro em Mateus, capítulo 4. Eu pedi permissão para o Cacá, para o nosso pastor, em fazer o sermão em 2 tempos. Eu vou fazer o sermão em 2 tempos. Um pouco hoje de manhã e um pouco à noite. É um tema, é o mesmo tema, dividido em 2 partes. Em 2 aspectos. Eu quero falar com vocês essa manhã e à noite também a gente vai falar sobre o mesmo tema. Nós vamos falar sobre confiança em Deus. Vamos falar sobre confiança em Deus. E agora de manhã nós vamos falar sobre o aspecto dos cuidados da vida. Confiança em Deus em relação aos cuidados da vida. Confiança em Deus em relação as nossas finanças, confiança em Deus em relação à comida que Deus nos coloca na mesa, confiança em Deus em relação à segurança, aos cuidados de Deus, confiança em Deus em relação ao cuidado que Deus tem com as nossas famílias, confiança em Deus em relação ao cuidado e à guarda dos nossos filhos, confiança em Deus em relação ao ministério, confiança em Deus em relação ao nosso trabalho, confiança em Deus em relação à igreja, a essa comunidade, confiança em Deus sobre os cuidados da vida. E à noite a gente vai falar sobre a confiança em Deus em meio às grandes tribulações. Eu acho que esse tema, ele, além de ser muito importante, ele é um grande desafio. É um grande desafio. Eu vou tomar emprestado a história e a vida de Pedro, para mostrar que confiança em Deus não é uma coisa muito fácil. Embora a gente declare a confiança em Deus com muita naturalidade, e a gente o tempo todo diz eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, mas as ações, a maneira com que a gente expressa essa confiança, ela é extremamente falha. E não poucas vezes a gente retrocede e aquilo que a gente faz não é absolutamente nada condizente com aquilo que a gente diz que confia em Deus. Isso não é uma característica só nossa, mas foi de Pedro e foi de tantos outros apóstolos e homens de Deus. Os chamados pais da fé, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que muitos deles balançaram diante de situações, e nós devemos entender o que significa confiar em Deus, para que a gente possa realmente expressar essa confiança. Então vou chamar você para ler a palavra de Deus. Primeiro texto, Mateus capítulo 4, do versículo 18 em diante. Depois nós vamos pular para o Evangelho de Lucas. E depois nós vamos pular para o Evangelho de João. Mateus, Lucas e João.
Diz assim a palavra do Senhor: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco, eles estavam preparando as suas redes. Jesus os chamou. Deixaram imediatamente o seu pai e o barco, e o seguiram. Lucas capítulo 5. Lucas 5, a partir do versículo 1. Diz assim: certo dia estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pescaria que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Evangelho de João, capítulo 21. O último capítulo do Evangelho de João. Também a partir do verso 1. Diz assim a palavra: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se arrebentou.
Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, pois depois que havia ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacente as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Amém. Pedro é um exemplo para nós sobre como ter uma síndrome de confiança em Deus. Pedro teve uma síndrome de confiança no nosso Senhor. Não é muito diferente a nossa vida. Se eu dissesse aqui agora e perguntasse para vocês quem confia em Deus, com certeza teríamos todas as mãos levantadas. Mas a nossa confiança em Deus é uma confiança marcada pelo pecado que existe dentro de nós. Nós trazemos no nosso DNA a mesma confiança que teve nosso pai Adão. Porque ele também não foi capaz de confiar totalmente em Deus. Porque quando a serpente diz para Adão: não é isso que Deus disse, não coma de todos os frutos das árvores do jardim? E Adão responde: não, Deus não disse isso. Deus disse que para a gente não comer apenas dessa daqui, ó. Mas é porque Deus sabe que o dia que você comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Nessa hora Adão tem uma crise de confiança em Deus. Deus não me proibiu porque Ele me ama indefinidamente ou absolutamente. Deus me proibiu porque Ele não quer que eu tenha absoluto conhecimento, que eu não seja dono do meu destino, senhor da minha razão, faça as coisas que eu tiver vontade, seja absolutamente independente de Deus. É por isso que Deus não quer que eu coma. Essa crise de confiança passou para a minha vida e passou para a sua vida. Por que nós fazemos poupança? Por que nós guardamos dinheiro? Por que nós ajuntamos patrimônio? Talvez alguém possa responder: porque no dia da minha velhice, eu vou estar muito bem amparado. Meu querido, quem vai te amparar na sua velhice é Jesus. A palavra de Deus nos ensina que quando sobra, você dá para quem não tem. A palavra de Deus não diz para você fazer poupança, muito pelo contrário. O mandamento é: não faça poupança. Lembra do Sermão do Monte? Não ajunte tesouro no céu, porque a traça come, o ferrugem corrói. Faça poupança no céu. Lá o ladrão não rouba, a traça não come e o ferrugem não corrói. Mas nós temos um problema de confiança, porque de repente eu fico sem emprego, mas eu tenho um suporte. É uma crise de confiança. De repente acontece alguma coisa muito ruim, um desastre, e eu tenho aonde me apegar. Eu tenho aonde buscar recursos. Eu garanti o meu futuro. Como se Deus não fosse capaz de fazer isso por mim ou por você. Como se Ele não tivesse poder suficiente para nos manter vivos aqui na terra até que chegasse o nosso dia
marcado por ele. Essa crise de confiança que nós temos em Deus, muitas vezes nos rouba de termos o mais profundo e maravilhoso relacionamento com Deus. Nos rouba a possibilidade de nos lançar no vazio, nos braços de Deus e dizer: Senhor, é o Senhor que me ampara, é o Senhor que me segura. Pedro não era diferente. Pedro tinha uma crise de confiança. Jesus chega para ele pela primeira vez, olha para ele e diz assim: Pedro, Simão, você não se chamará mais Simão, mas vai se chamar Cefas, que significa Pedro. Quem leva Pedro até Jesus foi André, seu irmão. André era discípulo de João, o Batista. João diz: eis o Cordeiro de Deus. André vai correndo, ele mais um. Depois ele chega para Pedro e diz assim: Simão, encontramos o Messias, achamos o Messias. Simão disse: eu quero ver o homem. Jesus tem um encontro com Pedro naquele momento e diz para ele: teu nome será Pedro. Pedro conhecia Jesus, sabia quem ele era, tinha testemunho de que era o Messias, já tinha ouvido falar das maravilhas e dos milagres que Jesus tinha feito, mas Pedro estava cuidando da sua vida pescando. Um dia Jesus diz: agora eu vou me acampar lá para as margens do mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Vou lá para Cafarnaum, Galileia dos gentios. Vou cumprir a profecia que está escrita em Isaías. E Jesus começa a fazer o seu ministério lá, pregando o reino de Deus e dizendo: o reino de Deus está próximo. Está lá o Pedro, o André, o Tiago e o João pescando porque eram sócios. Jesus chega e diz assim: Pedro, siga-me, porque a partir de hoje eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro deve ter se sentido extremamente privilegiado com aquele chamado, porque ele larga as coisas e ele segue Jesus. Só que antes de seguir Jesus, ele garante que o seu negócio de pesca não seja definitivamente fechado. Porque quem fica administrando o negócio de pesca do Pedro, do André, do Tiago e do João, é o pai do Tiago e do João, o Zebedeu. O Zebedeu cuida do negócio de pesca porque era um negócio próspero. Era um negócio que punha comida na mesa do Pedro. Pedro disse: eu vou seguir Jesus, mas eu deixo o meu negócio de pesca aqui, porque vai que não dá certo esse negócio de seguir Jesus, eu volto para o meu negócio de pesca. E Pedro vai seguir Jesus, mas num dado momento, a coisa não vai muito bem. Como é difícil confiar em Jesus quando a coisa não vai muito bem. É muito bom confiar em Jesus quando tudo dá certo. A tua família está tudo muito bem. Tua vida sentimental está uma maravilha. Você está bem consigo mesmo. Tua vida na igreja é um espetáculo. Você tem comprometimento com a causa do Evangelho. Seu trabalho vai muito bem, o dinheiro tem entrado na sua conta, você tem fartura na sua casa. Como é bom confiar em Jesus assim. Mas quando a coisa não vai bem, porque a coisa não foi bem para Pedro. Não foi bem porque eles começaram a ser perseguidos. Porque quem se dispõe a seguir a Jesus tem que saber de uma coisa: arrumou briga com o diabo. Ele não vai ficar feliz com você. Você vai arrumar problema, tenha certeza disso. Pedro e os apóstolos começam a ser perseguidos. E tem mais um problema: aquele negócio ali de seguir Jesus não dá dinheiro.
aquilo não dá dinheiro. Eles andam com Jesus por toda a terra da Galileia, pregando o reino de Deus, mas o dinheirinho não tem entrado. Pedro olha para André e fala assim: André, nós entramos numa roubada aqui, vamos voltar para o nosso negócio de pesca, porque a coisa aqui não está legal. Eu acho que a gente confiou na pessoa errada, porque olha, a gente pescava, a gente tinha dinheiro, a gente tinha fartura e não tinha problema com os religiosos. Nós não tínhamos problema com os judeus, nós não tínhamos problemas com os fariseus, nós não tínhamos problemas com a religião. Agora nós entramos nesse negócio de seguir Jesus. A gente não sabe como é que teu pai Zebedeu está cuidando lá do nosso negócio. E além disso arrumamos confusão com a religião, porque estamos sendo perseguidos. Eles voltam para a pescaria. Jesus não os impede, Jesus não diz nada, não fala nada. E eles estão pescando. Eles estão pescando, novamente. Jesus continua seu ministério de pregar o reino. Até que um belo dia ele passa de novo pelas margens do mar da Galileia. Depois do momento onde que os pescadores já tinham terminado a pesca e já estavam na margem do mar, que na verdade é um lago, eles estavam lavando as redes e Jesus estava cercado por uma multidão querendo ouvi-lo, querendo extrair dele a palavra de vida, e Jesus estava sendo quase que açoitado de um lado para o outro, vendo os barcos parados e Pedro lavando as redes. Então Jesus entra dentro de um dos barcos, que ele sabia que era do Pedro, e disse: empurra um pouquinho aqui para dentro, porque eu quero falar com esse povo. E ele entrou, e ele falou sobre o reino de Deus, e aquela multidão foi extremamente abençoada. Quando ele termina de falar sobre o reino de Deus com as pessoas, ele fala assim: Pedro, vem cá, sobe aqui no barco, empurra para o fundo e vamos lançar as redes. Pedro falou assim: Senhor, quantos peixes o Senhor já pegou na vida? Conta para mim. Quando foi que o Senhor teve um barco? Quando foi que o Senhor teve uma rede? Conta para mim, Jesus. Senhor, o Senhor fala muito bem desse negócio de reino. O Senhor é mestre nesse negócio de reino. O Senhor sabe tudo da Bíblia. O Senhor sabe tudo da palavra. Mas o Senhor não sabe nada de pescaria, Jesus. Nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Agora não é hora de peixe, Jesus. Agora não é hora de peixe. Agora não tem peixe. Os peixes estão lá no fundo e eles enxergam as redes e eles fogem das redes. Agora não é hora de peixe. Pescaria é comigo, Jesus. Evangelho do reino é com você, mas pescaria é comigo. Como é difícil confiar em Deus quando aquilo que Ele nos pede foge à lógica. E Deus nem sempre é lógico. Às vezes Deus coloca alguma coisa no teu coração e você diz assim: eu vou fazer. As pessoas olham para você e dizem: você está ficando louco. Como é que é o negócio? Você vai largar o teu emprego e vai virar pastor? Você ficou doido. Essa tua carreira promissora que você está decolando e você vai largar e ir para um seminário, vai estudar teologia. Você endoidou, rapaz. Pensa no que você está fazendo. Deus muitas vezes nos pede alguma coisa que foge completamente à lógica, fora dos padrões. Você jamais faria aquilo da sua cabeça. E é o que Jesus está pedindo para Pedro: vai lançar a rede, quase na hora do almoço. Pedro fala assim: Senhor, eu andei com o Senhor um tempo, e ouvi o Senhor fazer muitos milagres, e eu também ouvi o Senhor falar sobre o reino, e é extraordinário te ouvir. Não faz nenhum sentido o que o Senhor está me pedindo, mas mediante a tua palavra nós vamos lançar essa rede.
Só porque o Senhor está pedindo, porque se fosse qualquer outra pessoa no mundo, nós não faríamos, mas porque é o Senhor. E eles lançam a rede, e a rede vem com tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que Pedro não é capaz de colocar a rede para dentro, e ele faz sinal para João e para Tiago, que eram sócios dele, e diz assim: corram aqui com os barcos, porque nós não vamos dar conta. E eles foram correndo lá e encheram os 2 barcos, e os 2 barcos quase foram a pique. Quando Pedro consegue encostar na beira do mar da Galileia, Pedro salta do barco e ele debruça-se sobre os pés de Jesus em adoração, de joelho, e adora ao Senhor. E ele diz assim: Senhor, aparta de mim, porque eu sou pecador. Porque naquele exato momento Pedro reconheceu que estava na frente do dono dos peixes, do Senhor dos peixes. Caiu a ficha de Pedro, ele diz: nunca entrou um peixe nessa rede que não tivesse sido mandado por Cristo. Eu sempre pensei que eu que era o bom pescador, eu sempre imaginei que eram as minhas estratégias de pesca, eu sempre pensei que eram os meus equipamentos de pesca que garantiam o sustento da minha casa, mas quem garantia o sustento da minha casa a vida inteira foi o Senhor dos Exércitos. Jesus sempre pôs comida na minha mesa. Nunca entrou um grão de arroz na sua casa que Jesus não tivesse colocado. Nunca entrou um centavo no seu bolso que não tivesse sido posto por Jesus ali. Foi Ele que colocou. Pedro diz: eu sei que eu posso confiar em Ti, Senhor. A minha família está bem guardada, porque é o Senhor que põe peixe na rede, é o Senhor que tira peixe na rede, é o Senhor que fala entra peixe e sai peixe, é o Senhor que faz todas as coisas. Glória a Deus por isso. Pedro estava diante do dono dos peixes, era o Senhor que havia feito os céus e a terra. Ele ordena e a coisa acontece. Pedro agora não tem dúvida, e ele sai ao encalço de Jesus. E Jesus pregando o evangelho do reino, e aí está Pedro. Ali está Tiago, ali está João, ali está André, e eles estão andando com Jesus. E Pedro não tem dúvida. Pedro diz: eu sei que eu posso confiar, eu sei que eu posso confiar, eu sei que eu posso confiar em Jesus, porque Ele já nos deu prova suficiente disso. E eles vão andando, e eles estão esperando o momento em que Jesus vai se revelar ao mundo, e Ele vai dizer: eu sou o rei dessa nação. E eles estão esperando o momento em que Jesus vai tomar o cetro, e vai tomar o trono, e vai destituir Herodes, e vai proclamar Israel como uma nação poderosa novamente. Só que isso não acontece. Isso não acontece. Muito pelo contrário. Jesus se entrega para ser morto. E o acusam de blasfêmia contra Deus. E Jesus não se defende. E Pedro fica profundamente decepcionado com Jesus. Porque ele diz: Senhor, basta que o Senhor peça que a lei seja cumprida, e o teu julgamento terá de durar 40 dias. E nós traremos testemunhas aqui de todos os lugares por onde o Senhor já passou, todas as pessoas que o Senhor curou, aqueles que o Senhor ressuscitou, nós traremos aqui, e eles dirão que o Senhor é sim o Filho de Deus, e que você é o Messias de Israel. Mas Jesus não, Ele não abre a sua boca, não reivindica os seus direitos, Ele se entrega para ser morto. E Pedro tem profunda decepção com Jesus. Jesus não tinha que pedir 40 dias, porque Ele já tinha reivindicado ao Pai 40 dias para testemunhar. Talvez um dia você tenha se perguntado por que Jesus, depois de ressurreto, Ele não ficou uma semana? Por que não ficou 10 dias? Por que não ficou um mês? Por que tinha que ser 40 dias? Porque era o dia exato e o tempo de testemunho daquele que tinha sido julgado e condenado como malfeitor. Ele estava dando testemunho ao mundo quem ele era. Durante 40 dias ele disse a todos: eu sou o Filho de Deus, estou vivo, a morte não teve poder sobre mim, eu estou aqui, eu sou quem eu disse que eu era.
Mas Pedro ficou profundamente decepcionado com Cristo. Jesus vai à cruz. Fazem o velório de Jesus e enterram Jesus. E o negócio de Pedro, de pesca, estava em pé. Incrível, né? O negócio de pesca de Pedro ainda estava em pé. O Zebedeu ainda estava cuidando do negócio de pesca de Pedro. Porque depois que tudo acabou, aquela decepção enorme. E como é difícil confiar em Deus quando a gente está decepcionado. Eu já vi muito crente decepcionado com Deus. Você já esteve decepcionado com Deus alguma vez? Você já esteve decepcionado com Deus alguma vez? Quando você diz assim: Senhor, eu não merecia isso. Isso é injusto. Isso que eu estou passando é absolutamente injusto. Eu não merecia isso, Jesus. E você fica decepcionado com Deus. Quando você achou que Deus ia fazer algo extremamente grande na sua vida e nada daquilo aconteceu, você ficou absolutamente decepcionado. Quando você investiu todas as suas fichas no ministério e a coisa não deu certo, e aí você ficou profundamente decepcionado. Ou quando alguém que você ama muito, e é para você um referencial de fé, fez alguma coisa que não devia e você ficou profundamente decepcionado, a ponto de perder a sua fé. Esse aí é o Pedro. E sabe o que ele faz depois que Jesus é enterrado? Ele olha para os discípulos assim, principalmente para André, que era seu irmão, para Tiago e João, que eram seus sócios, e diz assim: vou pescar. Vou pescar. Por que eu vou pescar? Porque está tudo lá, o barco está na água, a rede está pronta. Não é o Zebedeu que está cuidando de tudo lá para a gente? Porque a gente não fechou o negócio de pesca. Está tudo lá ainda. Aí o André, o Tiago e o João falaram assim: nós vamos com você, está tudo no jeito, vamos pescar. E foram pescar. Noite inteira pescando. Eu acho incrível porque é o único lugar na Bíblia que você vai encontrar o mesmo milagre sendo feito 2 vezes no mesmo lugar com a mesma pessoa. 2 milagres idênticos com a mesma pessoa no mesmo lugar, isso não tem precedente na Bíblia. Aí eles estavam lá pescando e não pegaram absolutamente nada, e aí vem Jesus de novo pela praia. Eu acho incrível porque Jesus não desiste, graças a Deus por isso. Porque se Deus desistisse com facilidade, eu não estaria aqui hoje. É porque Ele não desistiu de mim nunca. E aí Jesus chega e diz assim: e aí, como é que foi a pescaria? Nada. Mas vocês não pegaram nada? Não pegamos nada. Então faz o seguinte: joga a rede do outro lado. Quem sabe, não é? Você que é pescador, você fica o dia inteiro ali no barco, ali, dia inteiro, jogando ceva, isca, e não pega nada. Aí chega um camarada e fala assim: faz o seguinte, joga do outro lado. Você vai olhar para a cara dele e vai falar assim: rapaz, eu estou aqui o dia inteiro, torrando no sol. Você acha que vai mudar se eu jogar para o outro lado? Aí eles jogam a rede do outro lado e eles não podem trazer a quantidade de peixe que entrou na rede. E quando isso acontece, o apóstolo que Jesus amava, João, chegou e falou assim: Pedro, é Jesus. Pedro, 2 milagres igual, no mesmo lugar, com a mesma pessoa, Pedro. Pedro se lançou no mar, se jogou, tibum, e foi a nado. Ele não podia esperar o barco chegar na beira da praia, ele chegou primeiro que o barco. Ele precisava encontrar Jesus. Jesus já tinha uma fogueirinha, pão e peixe, e falou para Pedro: cadê o peixe que você pegou? Está lá no barco, traz mais um lá para a gente compartilhar. E aí Pedro vai lá e busca mais um peixe, coloca sobre a brasa. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas, Senhor, porque eu cuido da tua família. Cuida das minhas ovelhas, porque eu faço o dinheiro entrar na sua casa.
Cuida das minhas ovelhas, porque eu cuido dos seus filhos, Pedro. Deixa comigo, Pedro, deixa comigo. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não tenha medo dos religiosos, nem daqueles que podem te matar, porque eu sou aquele que te guarda, eu sou o guarda de Israel, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas, Senhor. Cuida das minhas ovelhas, porque eu sou o teu Senhor, eu vou te proteger, eu vou te dar o caminho, eu vou te mostrar o que fazer, eu vou colocar a palavra na tua boca, eu vou abrir as portas do céu para você, eu vou fazer coisas maravilhosas que você não pensa. Igreja de Jesus, se você ama o Senhor, apacenta as ovelhas de Jesus, porque Ele guarda os teus filhos. Não, os teus filhos não estão guardados enquanto você está com os olhos sobre eles, mas os teus filhos estão guardados porque Deus está olhando por eles. Porque quando os teus olhos não estão sobre os teus filhos, ainda assim o Senhor está guardando os teus filhos. É o Senhor que guarda a tua família, é o Senhor que guarda e te sustenta, é o Senhor que te protege de todo mal. Não tenha medo de nenhum tipo de praga ou de maldição, porque os teus dias já estão contados. Salmo 139, antes que um dia da minha vida existisse, todos eles foram contados pelo Senhor. Ele sabe o dia da minha partida, Ele sabe o dia, não sou eu. Enquanto esse dia não chegar, eu estou nas mãos do Senhor, e praga nenhuma vai arrancar a minha vida, porque é o Senhor que me sustenta. Ele é o Senhor dos exércitos, igreja. Confia nesse Deus, confia nesse Deus, confia nesse Deus. Ele é digno de confiança. Ele que guarda essa igreja, Ele que guarda esse ministério, Ele que guarda o pastor da igreja, Ele que guarda as lideranças da igreja, Ele que guarda a tua família, Ele que traz o sustento para dentro da sua casa, é Ele que traz a contribuição. Não é você, mas é Ele que faz todas as coisas. Confia no Senhor, confia no Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus nos dá prova mais do que suficiente de que Ele é digno de confiança. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cacá. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Digam amém. Acho que tem muita coisa boa para nós colocarmos em prática daquilo que Deus está falando. Quando nós confiamos em Deus, queridos, as coisas vão além daquilo que nós podemos humanamente. Quero testemunhar algo para você. Domingo passado nós estávamos em casa, cochilando depois do almoço, e a Bíblia diz que aos que são do Senhor, Deus dá a eles enquanto eles dormem. E quando nós acordamos, era umas 5 da tarde mais ou menos, nós estávamos com a caixa de mensagem do celular lotada. Então o Júnior, ele é sogro do meu filho mais velho, do João, ele é pai da Débora. Então tinha mensagem da Lu, que é a esposa do Júnior, tinha mensagem de tudo quanto é lugar. O Lucas, no final de semana passada, ele sábado e domingo esteve em São Paulo com o nosso filho mais velho, foi visitá-lo. E aí então nós acordamos 5 horas da tarde, olha, os meninos foram assaltados. E aí assustamos e vamos ver o que aconteceu. Então o nosso filho mais velho mora em São Paulo e eles saíram para almoçar, voltando do almoço, chegando no prédio onde moram, um pouquinho antes da portaria, 2 assaltantes de moto, sem placa na moto, colocaram arma neles, fizeram deitar no chão, levaram o celular, levaram o cartão de crédito, levaram a aliança, levaram tudo. Colocaram um terror neles, arma na cabeça e pânico, e não fizeram nada com eles, não colocaram dentro de um carro, não fizeram mal, não tocaram neles. E aí a primeira sensação que a gente tem é a respeito dos cuidados de Deus, queridos. Em um tempo de tanta violência e de tantas frustrações que nós temos em ver a realidade dessas violências, Deus preservou os nossos filhos, preservou, estavam as 2 filhas do Júnior e os meus 2 filhos juntos. Então Deus preservou a nossa família, queridos. Bem material se foi, não há problemas nisso, isso a gente
reconstrói e recupera em Deus. Mas eu fico vendo os cuidados de Deus. E eu vim pregar domingo à noite, assim, com o coração ao mesmo tempo um pouco apreensivo, mas muito grato a Deus, porque Deus não permitiu que os nossos filhos fossem tocados. Então, quando nós confiamos em Deus, queridos, Deus nos dá enquanto dormimos. Eu estava dormindo, os meus filhos a 600 km de mim, o que eu poderia fazer? E mesmo que eu estivesse lá, ia tacar a arma na cabeça também. Não é verdade? Deus preserva os seus. Mas eu quero fechar com você, e eu fui muito abençoado por essa palavra, viu, Júnior? Que Deus continue te usando, irmão, de maneira poderosa. Eu me lembrei de Eliseu, enquanto ele falava, né? Pedro, ele manteve, nem sei se você vai falar isso à noite, né, irmão? Me perdoa aí, mas Pedro, queridos, ele manteve o negócio dele paralelo, né? Enquanto Deus estava fazendo algo na vida dele, ele quis ter a segurança humana. Mas quando Deus chama Eliseu e Elias é arrebatado numa carruagem de fogo, Eliseu tem um momento do seu chamado, e a chamada de Eliseu nos ensina algumas coisas. A Bíblia diz que Eliseu estava no campo com uma junta de bois e com a carruagem. Então ele pega ali a sua carruagem e ele quebra toda ela e ele faz uma fogueira. Ele prepara a lenha com a própria carruagem. E a Bíblia diz que Eliseu pega aquela carruagem e ele oferece os bois que estavam puxando aquela carruagem. Ele mata os bois e oferece em sacrifício, em holocausto para Deus. Ele queimou os seus carros e ele ofereceu os seus animais. Eliseu nos ensina, queridos, que existe um tipo de chamada na vida de alguns homens e mulheres que, na verdade, quando eles são chamados, eles rompem com o passado. Eliseu, ele sabia da sua posição e da vulnerabilidade humana que ele tinha de sempre ficar voltando para aquilo que ele fazia. Então ele decidiu pôr um ponto final no passado dele. Ele disse: se Deus está me chamando, eu quero queimar tudo que fica para trás, para que não haja possibilidade de eu voltar um dia. Eu não tenho para onde voltar. Então, para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Eu acredito que nessa manhã é a manhã de Deus nos levar a queimar alguns carros e sacrificar alguns animais. Nós precisamos romper com o passado, queridos. Quem ama Jesus? Então eu vou fazer outra pergunta para você. Quem está apacentando as ovelhas de Jesus? Se você não está apacentando, você não o ama. E a Bíblia diz que a mentira não vem de Deus, ela vem do diabo. E o diabo é o pai da mentira. Então acho que amanhã é de você decidir de quem você deseja ser filho. Filho do diabo ou filho de Deus? Se você diz que ama a Deus, mas você está preocupado com os seus negócios, com as suas coisas, tão somente com elas, e você não se envolve, e você não se dá mais o direito de poder cuidar das ovelhas de Jesus, porque você só pensa em cuidar de si mesmo, em cuidar das suas coisas, e você não cuida das pessoas, você é um mentiroso, você é uma mentirosa. E Deus não compactua com a mentira. Pedro, tu me amas? Tu sabes, ó Deus, que eu te amo. Então você apacenta as minhas ovelhas. Porque se você não as apacentar, você não me ama. Você está mentindo para mim. Eu quero queimar alguns carros, queridos, nessa manhã. Eu sei que existem áreas da minha vida que precisam voltar para Jesus. Há um tempo atrás eu precisei voltar a trabalhar secular. Nunca foi meu desejo. Eu tenho um trabalho secular hoje, queridos. Eu trabalho dia e noite. E Deus sabe que não é o meu desejo trabalhar no secular, porque eu tenho um chamado e uma vocação. Quando Deus me chamou no ano de 94, eu decidi colocar as minhas vidas na mão do Senhor e permitir que Ele conduzisse a minha vida. E tudo o que eu quero é apacentar as suas ovelhas. E hoje, queridos, eu tenho uma profissão secular por obrigação, por necessidade. Mas eu tenho avaliado, queridos, todos os dias, se eu de fato não tenho que me lançar para comer do pão que Deus põe na minha mesa. Ainda que ele seja duro, se ele me alimentar é o suficiente. Nós precisamos queimar alguns carros, queridos. E eu vou dizer para você, a profissão que eu estou no dia a dia, no secular, ela me dá dinheiro. Eu tenho uma boa vida, queridos. A pergunta que eu tenho feito é se eu quero uma boa vida ou se eu quero a vida de Deus. Eu queria que vocês colocassem em pé.
Senhor, Tu sabes que nós Te amamos. O Senhor sabe que para nós, Senhor, a confiança é algo tão difícil. Temos bons discursos, temos boas maneiras, mas a grande realidade é que muitos de nós, no trilho e na jornada da vida cristã, nos fechamos para os outros, ó Deus. Nos fechamos para os cuidados do rebanho, nós não cuidamos mais de ninguém, nós somos mentirosos. Nos importamos somente com o nosso futuro e com as nossas emoções. Nós nos blindamos, ó Deus, porque tudo que nós desejamos é preservar as nossas emoções, onde ninguém mais entra e ninguém mais toca. Mas nós Te louvamos por essa palavra nesta manhã, que está confrontando, Senhor, aqueles que nasceram de novo, porque os que são nascidos do Espírito compreendem as coisas do Espírito. Se existe alguém aqui nessa manhã que não está compreendendo o que o Senhor está falando, é porque não nasceu de novo. Porque se nós somos nascidos de novo, nós compreendemos a Tua voz. Porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor, assim como o pastor conhece a voz das suas ovelhas. Então, Senhor, por mais que nós venhamos a nos espernear, berrar nesta manhã, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, que declara com os lábios que confiamos em Ti, mas o nosso bolso está cheio de dinheiro que nos socorre na necessidade. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que dizemos que confiamos em Ti, mas mantemos as nossas tralhas e os nossos equipamentos de pesca sempre intactos para o uso na necessidade. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que dissemos que Te amamos, mas não apacentamos as Suas ovelhas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que desejamos deixar as estruturas em pé, para que no dia da aflição nós tenhamos para onde ir. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, a retornar para os Teus braços. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Nós desejamos retornar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído desde o Éden, Senhor, quando nós andávamos sem roupa e não tínhamos vergonha do Senhor. Pai, nós Te pedimos perdão como igreja por essa palavra nesta manhã, Senhor, que nos move o interior. Eu Te peço perdão, Senhor, por identificação pela vida de tantos irmãos e irmãs que eu convivo com eles na igreja, mas eles não estão vivos mais, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelo egoísmo. Senhor, que essa manhã seja uma manhã que marque a história desta comunidade. Que essa seja uma manhã, Senhor, onde o Senhor possa nos levantar como ministros nas Tuas mãos, como filhos amados, mas sobre todas as coisas, Senhor, levanta-nos como pastores que apacenta o Teu rebanho, que cuida, Senhor, das ovelhas feridas, que se importa com aqueles que têm menos e estão chorando, com aqueles que sofreram decepções. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua fidelidade. O nosso desejo é que a nossa confiança nos permita, Senhor, queimar todas as carruagens e oferecer, Senhor, em holocausto todos os bois que temos. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, como igreja, nós nos arrependemos neste culto. E nós Te louvamos pela Tua palavra que é viva, Senhor, e fiel. Eu quero abençoar a vida dos Teus filhos, Senhor, a começar pela minha vida, ao levantar deste chão, Senhor, que nós possamos levantar como uma igreja no centro da Tua vontade, acima de todas as coisas. A Ti toda a honra, toda a glória, e a Ti todo o louvor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Eu vou deixar você ir embora assim, não vou nem chamar uma última canção. Eu quero liberar sobre a sua vida, queridos, que essa palavra, ela arda no seu coração, que ela mude a sua história, e que você nunca mais seja a mesma pessoa depois desse culto. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre a sua vida resplandeça o seu rosto, que o Senhor te dê a paz, e que o Senhor trilhe todos os caminhos que você tem andado,
a fim de que você possa ter Ele como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Nós te liberamos e te abençoamos, que essa semana seja uma semana onde você possa viver uma experiência com Deus como nunca antes, e o Senhor possa marcar a sua vida como marcou a vida de Jacó. Assim nós te abençoamos com todas as sortes de bênçãos vindas da parte do Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós declaramos: sejam abençoados e tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, vá em paz, uma ótima semana para vocês.